A lição de hoje considera a terceira fase do juízo final, ou seja, o juízo executivo, aquele que vai acontecer após o juízo milenar. O juízo executivo, na verdade, irmãos, é a aplicação das penas àqueles que não aceitaram o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É a aplicação das penas daqueles que foram julgados no juízo milenar. Lembram-se, todos os ímpios foram ressuscitados para ouvir as suas penas. Foram ressuscitados para saber por que seriam condenados e também para que o universo soubesse, através do juízo milenar, que ontem chamamos de juízo explicativo, saber por que eles seriam condenados. Na Idade Média, irmãos, Deus era considerado um juiz cruel, um juiz que queria punir, um juiz severo. E assim o povo viveu com medo de Deus durante séculos e séculos, por conta desse conceito errado de que Deus é cruel, de que Deus queria punir, tem prazer em punir. Atualmente, irmãos, nós temos o conceito geral de que Deus é amor. Ora, Deus é amor mesmo, a Bíblia diz isso. Deus é amor. Mas por conta disso, as pessoas falam assim, ele não vai punir ninguém. Como é que ele vai punir se ele é amor, se ele ama tantas pessoas? Ele vai punir, depois do sacrifício de Cristo, ele ainda vai punir as pessoas. E dessa forma, um outro conceito errado é de que Deus é um Deus permissivo. Um Deus que não leva em conta o pecado, que não leva em conta o afastamento da sua vontade. Nossa lição traz um conceito que é o seguinte: amor sem justiça é o caos e é a ilegalidade. E a justiça sem amor é a opressão e a dominação. Portanto, irmãos, o amor de Deus deve ser caracterizado pela justiça divina. Em nenhum momento a justiça divina deve ser colocada de lado, mas deve ser também caracterizado pelo amor incondicional de Deus. E como é que vai se dar isso, irmãos? Como é que vai ser essa justiça associada com misericórdia? Para aqueles que acham que não vai haver um juízo final, um juízo executivo final, a execução das penas, a nossa lição traz uma porção de casos, de eventos da Bíblia Sagrada, onde o Senhor aplicou um juízo executivo, um juízo punitivo. Começa com a expulsão de Satanás do céu. Ora, ele expulsou Satanás e uma terça parte dos anjos do céu. Isso está lá em Apocalipse 12, 12, dos versos 7 até o verso 12. O Senhor não permitiu que eles continuassem no céu. Os expulsou, então. Também a expulsão de Adão e Eva do paraíso, do Éden. Após o pecado, eles não ficaram mais lá, eles foram expulsos. O Senhor colocou um anjo, ainda cuidando para que eles não pudessem voltar. Veja, o Senhor puniu. Outra punição que apresenta na Bíblia, logo em Gênesis, no capítulos 6 a 8, é o dilúvio universal. A Bíblia diz que era continuamente má todas as atitudes dos homens. Era má o tempo todo. E o Senhor não permitiu que continuasse, providenciando o dilúvio, para que exterminasse com aquela raça, com aquele conjunto de seres humanos, sobrando somente Noé e seus filhos e noras. Também a Bíblia apresenta a destruição de Sodoma e Gomorra. Veja, a destruição das cidades. E lembre do argumento do profeta: se tiver lá 4 ou 5, se tiver 10, se tiver 20, se tiver 5. Não, mas o Senhor tirou Ló de lá e destruiu a cidade. A morte dos primogênitos do Egito também foi um juízo punitivo ao Egito, porquanto não queria libertar, deixar sair o povo de Israel. No Novo Testamento, nós vemos o evento de Ananias e Safira, que mentiram com relação à contribuição que dariam, que prometeram à igreja, e dessa forma também morreram. Haverá um juízo executivo no final dos tempos, irmãos, não tem dúvidas, não tenho dúvidas disso. A Bíblia apresenta dessa maneira.
esse juízo vai terminar com essa história humana de pecado. Vai terminar com esse mundo de pecado, com esse mundo de dor. Nosso Deus, irmãos, ele é paciente. Entretanto, alguns acham que ele é conivente. Ele vai ficar consentindo o pecado eternamente, deixando as coisas andar como elas estão. Lembre-se, irmãos, ele é paciente. Mas a paciência de Deus também tem um limite. E esse limite vai ser estabelecido no juízo final. Veja, por favor, comigo o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 6. Lá diz assim: Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Pedro está lembrando, irmãos, desses eventos. Pedro está falando aqui dos anjos em prisão, e nós vimos que no juízo milenar, os filhos de Deus vão julgar os anjos. Que anjos são esses anjos aqui, irmãos? Esses anjos que no céu se afastaram da vontade de Deus, se rebelaram contra a vontade de Deus. Mas então o que vai acontecer, irmãos? Ainda segundo Pedro, capítulo 3, versos 10 a 13. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se desfarão? Se nós sabemos, irmãos, que o mundo vai acabar dessa maneira, que o Senhor Deus vai aplicar um projeto executivo, que pessoas que nós devemos ser? Veja só, irmãos, o verso 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Nós, enquanto crentes, irmãos, devemos estar aguardando a implantação do reino justo de Deus. E para isso, irmãos, é preciso que haja esse juízo final. É preciso que haja uma tomada de posição definitiva com relação ao pecado. Não mais deixar o pecado rodar como ele tem rolado. É preciso, e o Senhor vai tomar essa atitude. Resumindo, então, irmãos, eu quero ler o livro do pastor Alberto Tim, Além da Morte, páginas 102 e 103. A terceira e última fase do processo do juízo final, após o milênio, será o juízo executivo de todos os julgados durante esse período, de todos os julgados durante o milênio. De acordo com o Apocalipse 20, essa etapa tem 4 etapas principais. Essa fase tem 4 etapas principais. Primeiro, todos os ímpios mortos serão ressuscitados das suas sepulturas. Será dada a sentença irreversível a Satanás, seus anjos e todos os ímpios, um por um, segundo as suas obras. Todos eles serão lançados no lago de fogo, e todos enfrentarão a segunda morte, a morte final, a morte definitiva, a morte que aniquila. Continuando aqui. Essa morte não é um retorno corporal ao suposto inferno eterno, onde as almas desencarnadas já terão sofrido antes por muito tempo. É, na verdade, sua aniquilação corporal e física e permanente, conforme diz Malaquias 4:1, já vimos. Não vai sobrar nem raiz, nem ramo. Não vai sobrar nada, irmãos. Tudo vai ser novo, vai ser restabelecida a ordem de Deus. Mas será preciso fazer isso, irmãos? Será que Deus precisava matar? Matar a segunda morte? Basta a gente olhar como anda o nosso mundo, irmãos,
para ver o que acontece se deixar o pecado continuar indefinidamente. Esses milhares de anos de história, irmãos, têm demonstrado que o pecado não tem retorno, que afastar-se da vontade de Deus nunca produz o bem, sempre produz o mal. Portanto, irmãos, para implantar novamente o plano de Deus, será necessário executar de maneira definitiva. Não como alguns acreditam, deixar queimando no inferno eterno, como já vimos, uma desproporcionalidade de punição. Não, mas terminar, aniquilar, acabar. Não deixar um monumento ao pecado, mas deixar com que o pecado seja absolutamente esquecido, porquanto será implantada a paz do Senhor Deus, através da justiça e através do amor. O amor de Deus, irmãos, se manifesta no juízo não somente por aqueles que foram salvos, mas também por aqueles que foram condenados. Amanhã vamos estudar um pouco sobre isso. Deus abençoe a todos vocês.